Nosso mestre Jesus ensinou física quântica há mais de 2000 anos e poucos entenderam. Nesse vídeo eu vou te apresentar, através de alguns versículos bíblicos, algumas passagens, alguns versículos, alguns milagres, na qual Jesus revelava de forma muito clara as leis quânticas que regem o universo. Lembrando, esse vídeo não tem a intenção de trazer uma visão religiosa, respeito à sua religião. Acredito que todos nós temos que ter, sim, ali uma crença, uma intimidade com Deus. O meu intuito nesse vídeo é que você entenda algumas passagens bíblicas, numa visão da física quântica, numa visão metafísica sobre o que é, de fato, o milagre, o que é o acesso ao campo das infinitas possibilidades. Eu já peço a você, se possível, deixa o like, compartilhe esse vídeo, que certamente vai ser um vídeo que vai te abrir muito a mente. Lá em Mateus 17, 20, Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus fala o seguinte, para os seus discípulos: por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus fala o seguinte: tudo o que pedires, orando, crendo que o recebereis, assim será convosco, assim acontecerá. Vamos, por enquanto, parar nesses dois versículos. Eu vou pegar esse último versículo. Olha só os códigos que tem dentro desse versículo, gente. Tudo que pedires, orando, crendo que já recebeu, crendo que o recebeu, assim será concedido. Aqui você percebe claramente que existe um pré-requisito para que o milagre aconteça, para que o seu objetivo, o seu sonho, ele se manifeste. Ele fala que é tudo, se tiver dentro desses parâmetros. E ele fala, você precisa crer que já recebeu. Você precisa vibrar que já aconteceu. Você precisa já estar na frequência de como já fosse real. Eu atendo como terapeuta desde 2013, como mentor e terapeuta, eu posso te garantir, 95% ou mais das pessoas, elas acreditam mentalmente, mas não acreditam vibracionalmente. Elas querem, mas não conseguem vibrar como se já fosse real. Então fica muito claro que o acesso foi dado a todos. Às vezes eu escuto uma pessoa falando, nossa, mas minha vida é muito sofrida. Por que é que eu sofri tanto? Por que é que tudo é difícil para mim? E por que é que para outro é tão fácil? Parece fácil. O que é que muda? Será que Deus, ele te deu uma prioridade e não deu para o outro? Não. São apenas acessos. As pessoas, elas não entendem sobre essas leis quânticas divinas. E aqui eu vou entrar em um assunto muito, muito importante que está na Bíblia e poucas pessoas perceberam, pouquíssimas. Os últimos estudos da física quântica ficou comprovado que a manifestação, a materialização, ela acontece dentro de um estado chamado estado de coerência cardíaca. Ou seja, é quando você tem uma intenção clara, é quando você tem um pensamento do que você quer, do que você busca, e quando esse pensamento ele encontra uma vibração correspondente, quando ele encontra um magnetismo correspondente, ou seja, eu estou pensando, mas eu sinto como se fosse verdade. Isso é chamado coerência cardíaca. Inclusive tem um instituto que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, o Instituto HeartMath, que eles estudaram, fizeram vários experimentos e que ficou comprovado que todas as vezes que uma pessoa ela apenas quer e ela não consegue vibrar, não existe o colapso da função de onda, não existe a movimentação dos elétrons de onda para partícula. Também, uma pessoa que está numa vibração elevada, mas não sabe, não tem a clareza do que quer, ela não vai conseguir, ela não vai alcançar, porque simplesmente ela tem uma boa vibração, mas ela não tem uma sintonia. Ela não consegue digitar o código para acessar aquela possibilidade que está no campo quântico.
E esse princípio da coerência, ele já estava na Bíblia há milhares de anos e talvez você não percebeu. Eu vou te mostrar agora. Ó. Preste atenção. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 51, é exatamente o momento em que Jesus vai curar o cego Bartimeu. E antes da cura, do milagre, Jesus sabia claramente que ele precisava ver. Imagina, ele está lá cego. Jesus sabia. Só que Jesus faz uma pergunta antes de manifestar o milagre. Ele pergunta o seguinte: que queres que eu te faça? Mas, puxa, você sabe, Senhor. Imagina um discípulo lá, meio ignorante, ia falar assim: Senhor, você não está vendo que ele está cego? Mas Jesus quis perguntar: o que queres que eu te faça? Ele fez essa pergunta, sabe para quê? Para ativar a parte mental, a clareza, para ativar a intenção. E o cego respondeu: mestre, que eu veja. Mestre, que eu veja. Lá em Lucas, ó, é o mesmo episódio, ele pergunta: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu veja. Ou seja, são dois evangelhos que têm o mesmo relato. Jesus, nesse momento, ele pergunta, ele quer saber o que você quer. Para quê? Para ativar a tua intenção, ativar a clareza. E aí, mais à frente, ó, lá em Mateus 9:29, tem o seguinte: tocou-lhes então os olhos. Jesus tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a sua fé. E o cego passou a ver. Ora, Jesus tinha perguntado: o que queres que eu te faça? O cego falou, o cego Bartimeu: eu quero ver, Senhor. Depois ele fala: seja feito conforme a tua fé. Ou seja, quando ele pergunta e quando ele repete essa outra afirmação, é a finalização da coerência cardíaca. Ou seja, ele intencionou e ele vibrou, porque ele tinha fé. Houve um processo de manifestação. Existem vários, eu poderia aqui trazer, posso trazer em outros vídeos. Coloca aqui nos comentários se você quer que eu fale de outras partes da Bíblia. Mas existem vários outros experimentos científicos com a física quântica que ficou comprovado que quando uma pessoa ela tem uma clareza do que quer e ela está numa vibração elevada de amor, de alegria, de gratidão, o colapso da função de onda, a manifestação, ela acontece de forma mais rápida, mais fluida. Vamos continuar, ó. Lá em Mateus 15:28, Jesus fala assim, ó: então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como você quer, como queres. Aí as pessoas perguntam: mas Cleiton, não foi Jesus que curou? Ou foi a mulher que se curou? Aqui entra num assunto bem sensível, presta atenção, tá? Eu quero que você fique bem presente comigo. Já deixou o like aqui nesse vídeo? Vamos lá, gente, vamos ajudar essa informação a chegar cada vez mais distante. O campo, o reino de Deus, o campo das infinitas possibilidades, tudo já existe em potencial. Tudo tá lá, já existe. Bastando ser acessado, bastando ser ativado. Mas para ser ativado, como nós estamos numa terceira dimensão, a dimensão densa, leva um tempo para que isso aconteça. E para cada pessoa, para cada nível de consciência, existe uma velocidade de acesso e também não só o nível de consciência, o teu nível de coerência. Tem outra passagem da Bíblia que fala, né, que Jesus foi visitar uma comunidade e nada pôde fazer. Ele até fala para o discípulo, ó, sacuda a poeira das suas sandálias e siga em frente. Então, você pede a Deus, mas você de fato vibra na certeza? Você se comporta, sente como se já fosse real? Ou você fica sempre falando da tua doença? Você sempre fica se vitimizando? Quanto mais você acessa a parte ruim da tua vida, é um sinal de que você não está acreditando. Você não está acessando, porque ó, seja feito conforme a tua fé. O que é fé? É crença. Crença inabalável. Isso é fé. E essa crença inabalável, eu não falo mais da parte negativa. Eu não fico me vitimizando. Eu não fico sempre pedindo. Eu simplesmente acesso. Eu vibro. É fácil? Não é. É por isso que você tem que fazer terapia. É por isso que você está aqui, para dissolver todas as experiências, ou grande parte dessas experiências negativas, que te causam medo, que te causam dúvida, que te causam culpa, que te causam várias emoções negativas que te impedem de acessar o milagre. E aqui, gente, eu falo que é
pode ser vida financeira, relacionamento, pode ser saúde física. Tá lá. Jesus, gente, passou o código, tá lá, ó, seja feito conforme a tua fé. Mas só que antes tem que ter clareza do que você quer. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Eu queria muito que você deixasse aqui nos comentários outros temas, se você quer que eu continue falando sobre essa associação da física quântica com Jesus Cristo, com a Bíblia, você quer que eu produza mais conteúdos igual a esse, parecido com esse, me coloca aqui abaixo outros versículos bíblicos para que eu tente trazer uma abordagem quântica, óbvio, sem invalidar, gente, o versículo bíblico. Eu estou fazendo aqui um paralelo para que você possa, de fato, se aproximar ainda mais de Deus. Foi assim comigo. E você possa não só ter uma fé irracional, mas uma fé racional. Eu passei a acreditar muito mais quando eu tive essas explicações quânticas metafísicas, tá? Então, deixa o like, deixa aqui teu comentário aqui abaixo, tá? Sugestões de novos conteúdos. E, ó, se você chegou até aqui, ao final, eu quero te parabenizar e eu vou deixar aqui um like pra você. Agora comenta aqui, ó. Comenta assim, ó, eu sou um milagre. Eu vou saber que você chegou até o fim. Eu sou um milagre. Comenta aqui abaixo que eu vou deixar lá o like pra você. E ó, tem outros vídeos aqui no meu canal. Esse é um canal, gente, de salto quântico, é um canal de despertar da consciência. Aqui vai te ajudar a ter inteligência emocional, vai te ajudar a se aproximar mais de Deus. Vamos ajudar esse canal, esses vídeos a chegar cada vez mais longe. É isso, até o próximo vídeo.